Nessa primeira aula dos nós, nós vamos aprender como fazer o nó chato, também conhecido como nó duplo ou nó reto. Para isso, a princípio, a gente vai precisar de 2 fios dobrados pelo meio, lembrando sempre de unir bem as pontinhas aqui e a gente vai segurar assim, fazendo a argolinha na parte de cima e vamos fixar essa linha na nossa cavilha. Essa daqui é a que eu vou usar para fazer como base todas as almofadas que a gente for produzir. Então, esse é o nó de montagem, tá? Para outros projetos a gente também vai usar, mas aqui é o ponto inicial que a gente vai usar nesse trabalho. Então, para isso, a gente fez a argolinha, passa por cima da nossa cavilha, fez por trás, abriu essa barriguinha aqui, ó, a gente abraça a linha, puxa por dentro, joga lá pra cima. Aí aqui a gente consegue ver que essa linha realmente tá pela metade, né? A gente ficou com 2 fios do mesmo tamanho. Aqui, a princípio, eu vou precisar de 2 fios pra gente conseguir fazer esse primeiro nó, né? Então aqui, ó, juntei as 2 pontinhas, puxei, fez a argolinha, joga por cima, a argolinha vem por trás, abre os dedinhos, abraça as 2 cordinhas que descem, puxa por dentro, arruma a laçadinha lá pra cima. Feito isso, nosso fio já tá posicionado certinho aqui. Esse primeiro ponto que a gente vai aprender aqui, ele é composto por 4 fios e são 2 nós, pra gente conseguir fazer a composição dele. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai usar as linhas da lateral, essa linha central, essas, né, que são as 2 do centro, elas servem como guia pra gente aqui, então elas vão ficar apenas pra gente trançar ao redor delas. Elas são a base do nosso trançado aqui. Então, peguei uma linha aqui, vou cruzar ela por cima dessas 2 que descem centrais. O que eu costumo falar? Que forma o 4. Então, a gente tem um 4 aqui. Essa outra linha que ficou solta, a gente vai passar pelo meio aqui dessa perninha e das 2 que descem no centro, jogar lá para trás da duplinha e resgatar aqui no buraquinho. Feito isso, a gente tem a nossa primeira laçada do nosso nó. Aí ajusta ele bem, joga lá para cima, a gente puxa um pouquinho assim, sempre se atentando para que essa pressão seja a mesma que a gente vai fazer em toda a carreirinha. Porque daí isso faz com que os nós fiquem mais simétricos, fica mais bonito no trabalho. Então, feito isso, a gente vai repetir do lado contrário agora. Então, a gente vai fazer a barriguinha para o outro lado. Aqui, eu costumo falar que forma um P. Então, a gente tem a base, fez a barriguinha. Aí, eu vou segurar com essa mão aqui. Ó, segurei aqui. Aí, eu fico livre para conseguir trabalhar essa outra linha. Essa perninha aqui a gente joga pro lado, traz essa que desce lá de cima pra frente da perninha que cruzou, a gente passa por trás da duplinha e resgata lá no buraquinho. Bom, feito isso, a gente tem o nosso primeiro nó duplo, tá? Que são contados por 2 laçadinhas. Agora, o que a gente pode fazer é repetir esse mesmo processo. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui. A gente faz o 4... pega a perninha que desceu lá de cima, passa por trás, resgata no buraquinho. Feito isso, a gente ajusta lá em cima. Temos mais uma laçadinha. Para terminar o nosso segundo nó, a gente faz a laçadinha, tem a duplinha aqui que tá descendo atrás, segurei aqui para facilitar. Vou pegar a linha que veio direto do último nó, por baixo, passo por trás da duplinha, resgato lá na lateral. Bom, feito isso, a gente tem 2 nós duplos aqui. Vou fazer um rapidinho agora para vocês verem a forma que eu trabalho já com prática, com experiência e tudo mais. Então, ó, eu já consigo fazer assim, ó. Eu puxo para cá com essa mão, dou essa viradinha aqui e já jogo lá para trás. Daí eu venho e resgato aqui. Feito isso, eu já tenho o meu primeiro nó. Pro outro lado, a mesma coisa. Com essa mão, eu faço a barriguinha, puxo a linha e já jogo lá pra trás,
resgatando aqui desse outro lado. Fixo lá em cima, tá? Então, essa é uma das bases e um dos pontos que a gente mais usa no macramê, além de que é a base para muitos outros nós mais complexos. Então, essa traminha aqui é o início de muitos trabalhos, tá? Vou jogar aqui pro lado agora e vamos aprender uma variação desse nó. A gente vai fazer o nó duplo também, porém espaçadinho. Então, eu vou precisar de novo de 2 linhas. A gente vai dobrar pelo meio, fazer a argolinha e passar aqui na nossa cavilha, tá? Por enquanto, são 2 linhas também. Então, a gente vai, junta as pontinhas, joga lá pra cima. Feito isso, a gente pode fazer o nosso primeiro nozinho. Então, passo 4, passo por baixo da perninha, por trás, resgato na barriguinha. Feito isso, a gente tem a primeira laçada do nosso nó, certo? Aí, faço o P, seguro de novo, pego a perninha, jogo por trás, pela barriguinha e a gente tem o nosso primeiro nó. Aqui a gente tem 2 opções, a princípio que eu vou mostrar pra vocês, né? Caso a gente queira um espacinho aqui, a gente pode fazer o mesmo processo. A gente faz mais um, vem pra cá, escolhe a alturinha que a gente quer deixar. Então, vou deixar um dedinho aqui mais ou menos, um pouquinho mais. Fiz a minha primeira laçada. Aqui ele ainda tá solto, ó, a gente consegue movimentar. Então, para fixar esse nó onde a gente quer, a gente precisa da segunda laçadinha. Fiz o P, prendi, passo aqui, jogo, venho para cima. Então, fica esse espacinho. Aqui, a gente já tem uma outra variação também, que eu só vou mostrar rapidinho para vocês, mas que não uso tanto em almofadas, mas para vocês irem entendendo como funciona o macramê e a variedade de pontos e nós que a gente consegue fazer, tá? Aqui, se a gente repetir isso diversas vezes dando um espacinho, a gente cria o nó borboleta. Que aí é só eu jogar pra cima que ele fica com essas voltinhas assim. Então, a gente pode fazer uns 5, 6, sempre deixando esse espacinho. A hora que eu termino o trabalho, é só eu jogar pra cima e ajustar as asinhas, né? Essas alcinhas que formam. Bom, feito isso, então eu vou repetir mais uma vez aqui pra gente ver. Fiz a primeira laçada, vi o espacinho que eu quero, vou pra segunda laçada, travo o ponto aqui. Então aqui a gente tem um espaçamento. Aqui, ó, eu também posso subir, ó, pra vocês verem. Já ficou uma borboletinha, tá? Mas aqui não é essa a nossa proposta. Tá, feito isso, então, agora eu vou ensinar vocês o nó invertido, que é mantendo ainda esse mesmo espaçamento, tá? O que difere aqui? É só a posição das linhas. O que a gente vai fazer? Que a linha que trabalha, geralmente, é a linha de fora. Nesse nó, a gente vai pegar as linhas do centro e abraçar as linhas que estão por fora. Então, aqui, ó, eu vou fazer o mesmo processo. Eu fiz o 4, mas usando a linha de dentro. Travei aqui, a duplinha que desce, agora são as de fora, que estão travadas. Pego a outra de dentro e continuo o meu nó. Continuo não, a gente faz a primeira laçada. Direciono, posiciono onde eu quero esse nó e pronto. A inversão já foi feita aqui, agora o nó a gente vai fazer ele normalmente. Então eu tenho o meu P, pego aqui, passo por trás, resgato na barriguinha. Feito isso, a gente posiciona a laçadinha e a gente cria essa ondinha aqui, que nesse caso ele fica mais redondinho e aqui ele tem esse formatinho de onda, certo? Então eu vou repetir aqui também mais uma vez pra gente entender como funciona, tá? Então, pego as linhas de dentro, jogo pra frente, seguro aquela duplinha, venho com a outra lateral, passo pelo meio, passo por trás das duas, resgato na barriguinha. Feito isso, a gente já criou de novo aquele movimento ali. Agora eu vou finalizar fazendo o P, passo pelo centro, resgato na barriguinha.
Bom, feito isso, a gente tem um outro padrãozinho. Esse padrãozinho ele pode ser usado tanto assim em tiras, quanto quando a gente, da mesma forma que a gente faça uma almofada, por exemplo, usando esse nó invertido. Depois eu vou mostrar para vocês um pouquinho aqui do lado, criando um padrão um pouco maior, tá? Então, aqui a gente já tem duas variações desse ponto duplo. Nesse segundo passo, a gente já vai começar a pensar nas almofadas. Então, eu vou fazer um padrãozinho um pouco maior aqui. A gente vai precisar de 8 linhas a princípio. Então, o mesmo processo, a gente dobra pelo meio, sobe lá pra cima. Então, aqui a gente tem 8 fios. O que eu vou fazer primeiro com eles para fixar, tá? A gente vai começar fazendo os nossos pontinhos duplos aqui. Então, fiz o 4, jogo por trás, puxo pra cá, fixo ele lá em cima, bem apertadinho. Faço o mesmo processo pro outro lado. Seguro, passo pelo meio, resgato a alcinha. Bom, feito isso, a gente tem o nosso primeiro nó. Vou repetir com as outras linhas também, fazendo esse mesmo processo. Então, faço meu primeiro. Uma coisa aqui que vale ressaltar é que o importante para a gente conseguir esse padrão de nós sempre apertadinho da mesma forma, mais homogêneo, é a prática. Então, eu super aconselho vocês a começarem dessa mesma forma que eu tô fazendo aqui. Ao invés de ir para uma peça diretamente, a gente pode criar alguns padrões. Assim a gente já consegue estudar os materiais que a gente está usando e entender como ele funciona. Então, por exemplo, se a gente usar um cordão mais maleável, se a gente usar um cordão mais fininho ou mais grosso, já é uma outra... A técnica é a mesma forma de fazer os nós, porém o cordão ou o fio, o barbante, ele vai se comportar de uma forma diferente. Então, a gente precisa entender a técnica, saber para onde a linha vai, para onde a linha vem, mas depois também a gente vai ver com qual fio a gente se adapta melhor, tá? Então, ó, vamos lá. Aqui eu fiz os 4 pontinhos. Agora a gente vai intercalar para criar uma trama, tá? Dessa forma, o que a gente vai fazer então? Eu vou reservar os 2 das laterais e eu vou continuar o meu trabalho. Então, eu vou pegar aqui, ó, os 4 fiozinhos, que serão 2 que desceram desse ponto e 2 que desceram desse ponto, tá? Então, aqui a gente vai fazer de novo o mesmo processo. Eu faço 4, intercalo aqui, venho pra cá, tá? Aí a gente joga lá pra cima, repete pro outro lado. Então, aqui a gente já vai criando, a gente vai interlaçando essas linhas e cria um padrão maior, tá? Aqui de novo a gente faz o 4, passa por dentro, resgata na barriguinha. Bom, feito isso, a gente finaliza o nó aqui com a outra laçadinha e aqui ainda tem mais um. Então, a gente faz o 4, passa por trás, resgata na barriguinha, ajusta lá em cima. Faz o P e o mesmo processo desse lado aqui. Então, a gente joga lá pra cima, certo? Bom, feito isso, a gente volta com as nossas linhas e a gente pode continuar aqui trançando da mesma forma, usando agora esses 2 que desceram. Muito importante, a gente precisa seguir a mesma linha aqui, ó. Se eu puxar demais, ó, a gente consegue ver que ele chega, mas aí o meu ponto ele vai ficar deitado. Então, a gente tem sempre que se atentar pro nó ficar horizontal. Então, a gente coloca no lugarzinho, fez uma alcinha aqui bonitinha, venho pro meu próximo, pego os próximos 4 fiozinhos, faço o mesmo ponto aqui. Feito isso, ajustei lá em cima e aqui, mais uma vez, a gente repete até eu chegar lá em cima. A gente já vai criando um padrão.
Esse padrão é um que eu uso bastante nas almofadas para fazer uma moldura. Então, eu gosto particularmente nas almofadas com franja. E daí eu faço um barrado assim, e as franjinhas ficam para cima, e no centro eu faço todo trançado. Então, perfeito. Primeiro aprendemos esse padrãozinho sem espaçamento. Agora, eu vou ensinar para vocês uma variação que a gente pode fazer aqui, mesclando esse trançado, usando agora, deixa eu trazer para cá, esse espaçamento que a gente aprendeu aqui em cima. Para isso, você pode fazer no olho, como eu fiz primeiro aqui para vocês, mas para facilitar o meu trabalho e também para a qualidade do produto, o que eu fiz? Eu tenho as reguinhas personalizadas do ateliê. Então aqui eu tenho algumas medidas, eu tenho essa aqui, se eu não me engano são 2 centímetros, tenho 4 e 6, e eu uso para quase todos os projetos que eu preciso dar esse espaçamento. Então tem algumas peseiras, até mesmo para hanger plants eu gosto de usar a reguinha e padronizar esse espaçamento, tá? Então vou explicar para vocês como a gente pode fazer. Vou continuar aqui só pra gente ver as variações, né, que esse mesmo trabalhado pode ter. E, assim, aqui, uma coisa que eu quero deixar claro pra vocês é que são algumas ideias, tá? Isso aqui depois a gente pode brincar. Então, por exemplo, eu posso fazer esse mesmo processo, por exemplo, aqui, colocando 3 nozinhos duplos, depois eu coloco mais 3, mais 3. Ele vai criar esse padrão similar, porém mais espaçadinho, não espaçado, mas com a coluninha maior, né? Então isso é uma coisa muito legal pra gente ir testando também. Conforme a gente entende a técnica, a gente consegue criar coisas diferentes. Então vamos lá, vou te mostrar como usar essa reguinha agora. Tá, aqui a gente vai fazer o nosso ponto normal, que faz o 4, passa por trás. E aqui, como eu dei o espaçamento nesse, eu também vou dar nesse aqui, pra gente entender. Aqui entra a nossa reguinha. Eu gosto de colocar ela aqui no centro, né? Aí, vocês podem ver que ficou 2 fiozinhos pra trás, 2 fiozinhos pra frente. Perfeito, ela já tá ali, ó, fixa. O que eu vou fazer? Vou terminar o meu ponto agora. Faço P, passo por trás, passo pelo centro, puxo pra cá. A reguinha ficou travada ali. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar uma linhazinha aqui, trago 2 pra frente, deixo 2, trago 2 pra frente, tá? Vou explicar o que seriam essas linhas. Essas que vieram pra frente é a linha guia. É aquela linha que a gente não usa pra trançar. E daí essas 2 aqui que ficaram atrás são as linhas que a gente vai usar pra fazer o ponto. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Faço 4 e faço o meu pontinho, minha primeira laçada do ponto duplo. Feito isso, eu faço o P, pego aqui a laçadinha, jogo lá pro centro, venho pra cima, tá? Aí eu ajusto aqui pra ficar bem certinho. Vou repetir mais uma vez com essas 2 da lateral aqui. Então, a gente faz a nossa primeira laçadinha, ajusta lá em cima, segunda laçadinha, ajusto. Bom, feito isso, a gente pode tirar a nossa reguinha e os nossos pontos ficaram todos na mesma altura. Então, assim, é totalmente possível fazer sem a régua, mas eu gosto de fazer dessa forma por conta da qualidade e da simetria do produto, tá? Então aqui a gente certifica que todos os espaçamentos estão iguais. Então aqui o que a gente pode fazer é seguir normalmente o nosso trabalho. Eu vou fazer mais uma fileirinha aqui pra gente ver como que fica com esse espaçamento. Então pego a reguinha de novo, vou colocar ela aqui. Essa primeira colocação, ela é um pouco mais chatinha, tá? Mas depois a gente já pega a prática e consegue travar a reguinha aqui. Então, fiz a primeira, deixo um, puxo os 2 do centro pra frente. Puxo os 2 do centro pra frente de novo e mais uma vez. Feito isso, eu só vou continuar aqui o meu trançado. Então, vamos lá. Fiz a primeira laçadinha, fixei a reguinha no lugar.
Faço de novo aqui, fixo, certinho. Feito isso, a gente vai pro próximo. Então, pego aqui os 4 fiozinhos, deixo os 2 do centro, tranço com os da lateral. Feito isso, crio mais um. E ó, uma coisa que é importante é a gente sempre ir ajustando aqui, tá? A gente puxa o fio do centro pra ficar todo no lugar certinho. Vou arrastar um pouquinho aqui pro lado. Pego aqui, faço o nosso último ponto dessa carreirinha. Então, a gente já tem aqui mais um padrãozinho. Aqui, se a gente for analisar, é o mesmo processo desse daqui de cima. A gente sempre vai intercalando. Porém, com o espaçamento, ele cria esse efeito rede que a gente fala. Então, ele já dá uma outra versão desse ponto de cima. Agora ainda, vamos aplicar aqui o ponto invertido. Para fazer esse ponto invertido, a gente pode usar a reguinha também. Só que aqui é um pouquinho mais chatinho. A gente precisa primeiro entender como funciona e depois isso fica fácil e até automático, tá? Então, ó, as linhas que descem no centro, a gente vai inverter, certo? E eu vou criar o meu primeiro nozinho aqui. Bom, feito isso, vamos colocar a reguinha de novo para ter esse espaçamento todos iguais. Então, a gente joga lá para cima, puxa, faz o pontinho, fecha o nosso pontinho aqui, tá? Feito isso, a gente tem o nosso primeiro nó e o que inverteu foi apenas os nós do espaçamento. Aqui a gente já vai trocar. As linhas que descem pelo centro vêm pela frente, vem pela frente, vem pela frente. Feito isso, a gente vai pegar as de trás e trançar aqui. Então, a gente vai criar esse outro padrãozinho aqui. Vou fazer essa fileirinha pra gente entender como que fica, então. Pego aqui as de trás, puxo e abraço as que estão pela frente da nossa reguinha. Feito isso, a gente terminou mais uma carreirinha, tá? Aqui, então, são 3 pontinhos, posso tirar minha régua e ele já cria esse trançado diferente aqui. Então, aqui também, vale lembrar que o ponto sempre é o mesmo. O que vai alterar o padrão é o espaçamento que a gente escolhe, a quantidade de pontos e essa inversão aqui das linhas do trabalhado. Vou fazer mais uma, tem um pouquinho de linha sobrando aqui. Vou fazer mais uma rapidinho aqui para vocês entenderem melhor como que fica. Essa lateral a gente cruza também, então ele dá esse efeito aqui só a alcinha, aqui ele dá cruzado. Então a gente vai usar a reguinha aqui. Coloco a reguinha e faço o meu primeiro ponto. Esse primeiro ponto a reguinha sempre vai ficar um pouco soltinha, tá? Mas depois a gente já consegue. Agora a gente puxa pra frente as do centro. E essa última também vem pra dentro, mas depois a gente coloca ela. Então, aqui eu vou fazer o meu trançado normalmente. Puxo aqui. Primeira laçada, jogo lá pra cima. Fixo o meu nozinho. Já temos mais um pedacinho da nossa trama. Aqui, mais uma vez, puxo os de trás, abraçam os que estão lá e fixo lá em cima. Bom, feito isso, a gente vai criando a nossa traminha. Agora o último também, os que estão para fora vêm para dentro e os de dentro saem para abraçar a linha que entrou. Feito isso, a gente tem o nosso último pontinho aqui. Fiz para os dois lados, primeiro 4, depois o P. Fixo bem, ajusto bem aqui para a lateral não ficar muito dançando, sobrando, e posso tirar a minha linha. Então aqui, ó, a gente consegue ver 3 padrõezinhos com o mesmo nó. Vou cobrir assim para ver, pra gente tentar ver. Então,
O primeiro é bem fechadinho, uma traminha que eu costumo falar que é a trama clean. Ela é super versátil, pode ser feito... Eu tenho até um modelinho de almofada completo com ela, que fica muito lindo. Aí aqui a gente tem esse mesmo trançadinho, porém com o espaçamento. A gente cria esse efeito rede. E aí aqui abaixo a gente tem o mesmo efeito rede, porém trançado. Ele fica lindo, porque ele cria esse desenho aqui, ó. Então ele fica super bonito também. Então aqui, com um ponto apenas, a gente já criou 3 variações de padronagens, tá?